Atos dos Apóstolos. Som organizado. Capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 33. Bem? Atos 20, 33. Amém. Diz assim, Atos 20, capítulo 20, versículo 33, nós vamos meditar até o 35. De ninguém, o apóstolo Paulo dizendo, aos irmãos, cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Bem? Então o apóstolo Paulo, nesse trecho, ele estava em Mileto, e falando a esses irmãos. E ele disse no verso 33 que ele não cobiçou de ninguém prata, nem ouro, nem vestes. Ou seja, o apóstolo Paulo estava falando da autenticidade do seu ministério. Eu nunca, em outras palavras, cobicei nem prata, nem ouro, nem vestes. Eu não fiquei trabalhando com vocês visando isso. Vocês sabem disso. Então Paulo falou isso por algumas vezes para falar o quê? Da autenticidade do seu ministério e da veracidade, não é? Ele não era aquela pessoa que fazia obra visando lucro, visando a lã das ovelhas, visando o dinheiro das ovelhas, nem querendo bem-estar próprio, como muitos infelizmente hoje fazem, Exatamente. Tanto é que você quase não vê essa palavra sendo pregada, porque ela denuncia, ela já tem um cunho denunciativo, exatamente, realmente. Aí no verso 34, vós mesmos sabeis que estas mãos, as mãos dele, Paulo, serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Quer dizer, eu trabalhei e ajudei a mim mesmo e os que estavam comigo. Então Paulo ele trabalhou muito na palavra. Paulo trabalhou também no serviço dele, que ele era um fazedor de tendas, Então ele era um homem fabricante, ele fabricava ali, fazia tendas. Então esse era o ofício do apóstolo Paulo. Então Paulo, ele não era um homem que media esforços para fazer a obra. Quando era necessário trabalhar com as próprias mãos, ele trabalhava. Ele não botava obstáculo. Tanto é que você não vai ver o apóstolo Paulo parando em momento nenhum, desde quando ele começou, ele se converteu em Atos capítulo 9. Houve um momento em que ele ficou abandonado, houve um momento em que ele ficou desprovido, e nem por isso você vai encontrar o apóstolo Paulo reclamando, murmurando. Então Paulo é um excelente exemplo e testemunho para nós, para que nós também não coloquemos obstáculo nenhum para que a obra seja embargada. Não é? Para que a obra não seja feita. Preste atenção sobre isso. Agora o último versículo da meditação da 35. Tenho-vos mostrado em tudo, e trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados. Então, nós sabemos que na obra de Deus tem muitas pessoas necessitadas. Não é? Então, quando alguém tem condições,
é bom que a pessoa socorra aquela que não tem. É lógico que trazendo isso para os dias de guerra, né? Não é fácil, porém, por exemplo, se eu estou vendo que o irmão está precisando de algo e eu sinto que eu posso ajudar, eu devo me dirigir ao irmão, ajudá-lo e pronto. Sem tocar trombeta. Você pode até comentar depois com o irmão, até para que alguém de repente ajude também, né? De repente a necessidade dele é uma necessidade um pouco mais abrangente, porém, não fique anunciando para todas as pessoas. Né? Aqui Paulo estava falando para poder dizer que, né, ele fez alguma coisa, não. Isso é para trazer a memória dos irmãos que ele havia feito o que foi possível ser feito para ele e para os necessitados. E para falar de quê? De que ele não era um mercenário, mas um daqueles falsos apóstolos que ele mesmo disse, né? Falsos obreiros, falsos apóstolos. E aí na parte B do verso 35, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, né? Mais bem-aventurado é dar que receber. Então, irmãos, melhor coisa é dar do que receber. Não é verdade? Como está na sua versão, Padrão? Você tem uma versão mais clara, né? A parte B do versículo 35. Se você quiser ler o 35 também, tem problema de Atos, capítulo 28. Aonde vai ser isso? 35 do Atos 20. 35. Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. É mais bem-aventurado dar do que receber. Exatamente. Então, melhor coisa é dar do que receber. Por exemplo, se você pode dar, qual você prefere? Dar está no lugar de quem está dando ou no lugar de quem está recebendo? Como ajudador. Não é melhor? Exatamente. Então é nesse sentido, né? E quem disse isso, ele recorda as palavras do Senhor Jesus. Ele falou que foi Jesus que disse isso. Né? Então quer dizer, quando a pessoa pode ajudar, isso é bom. Isso quer dizer que ela é uma pessoa a quem Deus está provendo para ela, e ela tem tanto o suficiente para ela que ela pode até ajudar alguém. Não é que ela vai sair ajudando todo mundo do jeito que todo mundo precisa, não, seja uma outra questão, né? Mas ajudar conforme a necessidade. Então isso é de Deus para a nossa vida, né? E uma coisa boa é o quê? Ajudar também a obra de Deus, manter a obra de Deus, não é? Manter a obra de Deus. Por exemplo, vamos raciocinar algo aqui. Se nós não estivéssemos aqui hoje, onde nós estaríamos? Talvez nós estaríamos até na igreja melhor, mas não estou falando nesse sentido. Mas nós não estamos aqui hoje por causa de um propósito de Deus. Nós poderíamos estar em tantas igrejas, em tantos lugares, mas estamos aqui. Aprove a Deus fazer assim. Então é bom, né? Esse ambiente, por mais que não é um ambiente tão aconchegante, mas é um lugar em que Deus escolheu para nós estarmos, né? Então estar na igreja é bom. Ah, pastor, a igreja daqui um tempo vai ter ar-condicionado? Não sei. Se puder, bom também. Se puder ter banco puxado, melhor ainda. Se puder ter um ônibus móvel para buscar os irmãos lá, bom também. Se isso vai acontecer ou não, Deus sabe. Mas se vai acontecer é questão de tempo, né? Mas enfim, de uma forma ou de outra, este é o local em que Deus marcou para que nós estivéssemos juntos. É importante que nós colaboremos também para que sejamos sempre aqui, na medida possível, juntos, reunidos como irmãos em Cristo, cultuando a Deus. Amém? Se você tiver trazido a sua fé, a sua colaboração, pode colocar para o seu lado. Se você não trouxe também, fica à vontade, essa é a casa de Deus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, assim a todos abençoe nesta noite com as santas, meu Pai, poderosas bênçãos do Senhor. Bênçãos de prosperidade, meu Pai, força, como o Senhor tem nos fortalecido, nos abençoado, nos agraciado. Assim, meu Pai, que essa bênção da prosperidade que abrange todas as áreas da vida de cada um de nós esteja sempre sobre a vida de cada irmão. Em nome de Jesus, assim eu oro.